O tema a seguir es sobre módulos fotovoltaicos relacionado con su instalação. Então vamos agora já ver uma parte mais de aplicação depois de ter conhecido o funcionamento desse tipo de gerador fotovoltaico. E os temas que vamos estudar nessa aula de hoje, em primeiro término, é a orientação dos módulos fotovoltaicos y vamos a esclarecer qué es el norte verdadero, norte magnético y qué es la declinación magnética. También vamos a tratar sobre orientación alternativa de módulos fotovoltaicos, a localización del gerador fotovoltaico, el problema del sombreamiento y análisis de proyección de sombras y a propuesta de algunos ejercicios. Entonces ese tema de orientación, de instalación de módulos fotovoltaicos es también importante, como todos los temas que estamos estudiando en esta disciplina, y ya es relacionado con aplicación. A orientación de los módulos fotovoltaicos, en primer lugar debemos llevar en cuenta que no hemisferio sur, o sea, aquí o Brasil está localizado en ese hemisferio, o gerador fotovoltaico debe ficar orientado en dirección al norte verdadeiro y inclinado en relación a horizontal do valor absoluto da latitude más algunos graus, segundo uma tabela que surgió así de la práctica, ¿no? de empírica. Entonces, cuando queremos instalar un módulo, por ejemplo, en São Paulo, lo que debemos en primer lugar orientar un módulo al norte verdadero, y la inclinación está en la latitud del local, que está en la faixa de 21, 23 graus, ¿no? Y con un adicional de 10 graus. O sea, el módulo ficaría más o menos de 31 a 32 graus de inclinación. Esses 10 graus é para corrigir, né? Porque o módulo vai ficar rígido e não vai ter seguidor solar. Então, é uma forma de manter assim, a máxima captação de energia solar em direção a um módulo fotovoltaico. Mesmo na área do Equador, onde teoricamente o módulo deveria ficar na horizontal, fornecemos a ele uma inclinação de uns 10 graus. Isso para fins de limpeza, principalmente, porque se obviamente se fica horizontal, ele vai juntar folhas, sujeira e a chuva, a umidade vai ficar em cima do módulo e não vai escorregar. Então, com uma inclinação, a chuva inclusive vai limpar. Bom, à medida que as latitudes aumentam em direção ao polo sul, a inclinação vai ser maior e com uma correção, por exemplo, na faixa de 46 a 65 graus de latitude sul, com uns 15 graus adicionais. Aqui surge uma questão de que é o norte verdadeiro. O norte magnético é aquele indicado pela bússola, que não coincide com o norte verdadeiro. Esse norte verdadeiro está relacionado com o eixo da Terra, quando um eixo de rotação. E vimos em alguns vídeos anteriores que a Terra ele tem uma declinação que está relacionada com que a Terra não gira assim de forma vertical, né? Ele tem uma inclinação e esse eixo é aquele de rotação. Então, o norte verdadeiro está relacionado com esse eixo. Y a diferencia entre ambos, norte magnético y norte verdadero, es la declinación magnética. Vamos a esclarecer un poco más esos temas. Olhando aquí, vemos que el planeta, nuestro planeta, él se comporta como si fuese un gigantesco imán. Isso porque no núcleo da Terra existen diversos materiais a grande temperatura y varios otros fenómenos que inclusive posibilitaron a vida en la Tierra, ¿no? Que formaron un imán gigantesco, un campo magnético que serve inclusive como protección, como un escudo
para muitos fenômenos que vêm do espaço. Isso aí possibilitou aqui na Terra, inclusive, a vida. E esse imã assim está, vemos que está posicionado dessa forma. O sul está ao contrário, né? O sul aponta para o norte, digamos, e o norte para o sul. Então, o polo norte magnético se encontra próximo ao eixo sul da Terra. Então, esse polo vermelho está próximo ao eixo sul da Terra, ou seja, o polo sul geográfico. E ao contrário, né? O polo sul magnético se encontra próximo ao eixo norte da Terra, ou seja, ao polo norte geográfico. Então é o contrário, né? O imã se comporta de forma contraria a lo que conhecemos como o polo norte geográfico. Então o norte magnético é o oposto do norte geográfico e está determinado pelo eixo terrestre, ou seja, esse polo, os polos que conhecemos geográficos estão relacionados com o eixo, né, de rotação da Terra. Então esse norte magnético, cuando observamos ese campo magnético de ese gigantesco imán, podemos verificar que existen un norte y un sur magnéticos que no poseen relación con los eixos del planeta, porque están en direcciones opuestas. También es necesario frisar que el eixo norte geográfico apunta para el polo norte geográfico, que na verdade representa o sul magnético. Os eixos geográficos e magnéticos estão em direções opostas. É só voltar ao gráfico, ao desenho anterior para entender isso, né? Porque aquele imã está ao contrário. Por outro lado, o norte magnético é determinado pelo magnetismo da Terra e está identificado pela bússola, que indica o campo magnético em que a Terra é envolvida e que pode variar dependendo da localização. Então existem certas correções que devemos fazer na bússola quando aponta em um determinado local. Ela procura o norte magnético, mas não o norte geográfico. Então a bússola identifica onde se encontra o rumo, a direção do norte magnético da Terra. E também a bússola utiliza os pontos cardeais para estabelecer as relações de sentido e direção. Então existem aí umas certas correções que devem ser feitas. Com relação ao norte verdadeiro, então, o norte verdadeiro é esse eixo, né, onde consideramos os polos geográficos, norte e sul. Esse eixo seria aquele eixo de rotação do planeta. E tem um ângulo, né? Existe um ângulo entre a direção de aquele gigantesco imã que determina os norte magnético, norte e sul magnético. Existe um ângulo de deslocamento. Então o norte verdadeiro, ou norte geográfico, é a direção que leva em consideração o eixo de rotação do planeta Terra e corresponde ao ponto para onde convergem os meridianos terrestres. Ou seja, todos os meridianos que consideramos do polo norte e polo sul, na realidade estamos considerando o norte e sul geográfico. Então o norte verdadeiro utiliza como referência os eixos da Terra, os eixos de rotação, né? Que seria este eixo aqui de rotação. É aquele eixo que inclusive determina a posição da Terra quando está na trajetória elíptica em volta do Sol e que determina as estações. Então existe um ângulo entre ambos eixos, né, magnético e verdadeiro. O ângulo entre o norte magnético e o norte geográfico se denomina declinação magnética. Então, essa é a declinação magnética, o ângulo, né, que formam esses dois eixos de polo geográfico e aquele magnético. Então cada ponto do planeta Terra possui uma declinação diferente. Então esse imã tem um campo magnético, mas depende, né, de que material está constituído. Se vemos desde a superfície da Terra até o núcleo, são muitos quilômetros.
y algunos lugares son islas, otros son continentes, otros lugares de agua, existen abismos, diferentes composiciones de rochas, de materia. Entonces, ese campo magnético es irregular, ¿no? Embora exista, ¿no?, esa posición sur-norte do IMA, el sur aquí en la parte superior del planeta, mas su campo criado varía en cada local. E assim, por convenção, ficou decidido que, comparando o desvio com os pontos cardeais, o ângulo, aquela declinação magnética, formada para a direita do norte verdadeiro, ou seja, quando está para o leste, seria negativo, sinal negativo. E o ângulo para a esquerda de esse norte verdadeiro é considerado sinal positivo. Então, essa é uma convenção. Aquí vemos en este mapa mundi que es declinación magnética. Ela vem ya, son mapas internacionales feitos ya ao longo das décadas, e as linhas da mesma declinação magnética são chamadas isogônicas. Ou seja, tem essas linhas, se seguimos, ela tem perfis que vão de norte a sul, mas elas não seguem trajetórias assim rectas, né? Elas vão em sentidos opostos, de leste a oeste, em cada continente, né? Aqui no Brasil vemos que tem linhas que passam aqui próximo a São Paulo, vai até o norte, de aí gira em relação ao Oceano Pacífico e termina na África do Sul, né, principal, e vai para a direção depois à Antártida. Então tem esse comportamento irregular, mas esses mapas já fornecem o valor da declinação magnética, ou seja, a diferença angular entre o norte verdadeiro e o norte magnético. Existen grandes mapas, algunos con mayor precisión do que otros, porque ese imán también no es así eterno, ¿no? Él puede mudar con el paso de los años, va se alterando, ¿no?, la posición, y ese norte verdadero también no permanece en un punto exacto. Con el paso de las décadas se verifica algunas mudanzas, ¿no?, de esas posiciones. Entonces vemos aquí esos mapas que fornecen a declinación magnética. Algunas instituciones fornecen con mayor precisión, ¿no?, que otras, y podemos a partir de ahí observar un comportamiento más local, ¿no? En el caso del Brasil vemos aquí que va para el este, entonces tenemos sinal negativo, o cero de esa declinación magnética que está en color verde, atravessa bem ao sul, né, do Brasil, e vai já para a região do Pacífico, né, em direção ao Peru. Já no meio aqui do Brasil, aí próximo à região de Acre, estamos falando aí 10 graus, menos 10 graus de declinação magnética. São Paulo está mais ou menos por aqui, por 21 graus, 16 graus, né, e a região do Nordeste entre 20, 25, 30, y así cada país va a verificar su propia declinación. Si olhamos, por ejemplo, América del Norte, Canadá, Estados Unidos, México, todos esos países, ya vemos un comportamiento diferente, ¿no? Tem o zero, aquele ângulo está passando bem ao meio quase dos Estados Unidos, para a direita, que é em direção ao leste, sinal negativo, ¿no? Y para el oeste positivo. Entonces vemos ahí que tienen declinaciones de Estados Unidos para ambos lados. Y cualquier país va a tener así esos mapas donde podemos verificar. Por tanto, o norte verdadeiro é obtido fazendo girar a agulha da bússola que aponta, ¿no?, ao norte magnético de una cantidad igual a declinación magnética local. Y vemos que en el sentido horario, aquel deslocamento en el sentido horario, si la declinación magnética local for para oeste, y en el sentido antihorario, si la declinación magnética for para el este. Aquí en el caso de la ciudad de São Paulo, a bússola va a apuntar para norte geográfico,
olhamos a tabela, os gráficos o mapas de declinación magnética y vemos que para São Paulo la declinación magnética local está por volta de 16 grados oeste. Entonces esa posición va a indicar un norte verdadero y esa dirección que va a apuntar un módulo fotovoltaico. Entonces la fase del módulo fotovoltaico debe estar dirigida a esa posición del norte verdadero en la ciudad de São Paulo. A bússola entonces determina el norte magnético y la declinación es obtenida a partir de esos mapas. Aquí un ejemplo en la Bahía, ¿no?, que está en torno de 21 grados oeste. Aquí también hacemos determinado su norte a través de la bússola, norte magnético, y 21 grados de declinación magnética. Entonces procuramos para la derecha y ahí fica el norte verdadero, dirección al este, ¿no? Entonces, en resumo, no hemisferio sur las placas ficarán voltadas para el norte geográfico y en el hemisferio norte las placas o módulos fotovoltaicos ficarán voltadas para el sur geográfico. Esa es la determinación, ¿no?, que se utiliza en términos de normas técnicas de posición de módulos fotovoltaicos. Por ahí vamos a ver que eso no es así tan rígido, ¿no?, como existen otras alternativas. Entonces, justamente si colocamos módulos así, todos en dirección norte verdadero, vamos a obtener la máxima generación de energía eléctrica. Inclusive existen equipamientos que hacen eso, que son los seguidores solares, que de forma automática van acompañando el movimiento del sol y orientando los módulos de la mejor forma posible. Eso, por ejemplo, es relevante en una grande usina fotovoltaica cuya finalidad es obtener gaño, ¿no?, lucro de la venta de energía eléctrica. Entonces, para no es necesario procurar un emprendedor, ¿no?, que quiera tercios investimento, ¿no?, con retorno rápido. Tendría que procurar un local con grande incidencia solar y también con la posibilidad de seguidores solares para obtener la máxima generación de energía eléctrica. Más también existen otras alternativas, ¿no?, principalmente relacionadas con la generación distribuida. Entonces, algunas veces no es posible por causa de la posición de los tejados, las fachadas de los predios. No vamos a conseguir posicionar los módulos así de forma rígida apuntando al polo norte verdadero, al norte verdadero, ¿no? Entonces ahí se hacen algunas alternativas, ¿no?, de instalación con fases dirigidas en diferentes direcciones, que puede ser norte, sur. No, o sea, no sigue aquel padrón que estábamos enfatizando. ¿Por qué? Porque en algunos casos la producción máxima de energía del sistema fotovoltaico es deseable que aconteça en horarios diferentes al horario normal. Eso ahí depende de la curva de carga, ¿no?, del local donde está siendo instalado el módulo. A veces precisamos mayor cantidad de energía, por ejemplo, entre 2 de la tarde, 3, que el aire acondicionado puede funcionar a un máximo, ¿no? Entonces ahí precisamos mayor energía solar en ese horario. En otras ocasiones puede ser a mediodía, depende. Entonces aquí un ejemplo, en algunas regiones el pico útil de generación puede acontecer entre 3 y 6 de la tarde. Entonces en esos horarios es conveniente a máxima generación de energía eléctrica. Entonces, ¿qué acontece? Que pesquisas que hacen estudios sobre esa orientación alternativa de módulos muestran que un generador fotovoltaico puede ficar deslocado hasta 22,5 grados fuera del norte o del sur, con 2% de reducción de energía producida anualmente en latitudes de 45 grados. O sea que seguir rígidamente, ¿no?, la posición del norte verdadero, a veces por cuestiones de costo-beneficio no compensa, ¿no? Y el gaño o las pérdidas son pocas, ¿no?, con relación a otra posición alternativa. Aquí vemos en estas fotos orientaciones que no siguen para nada a aquellas
questões que mencionei, né, que apontando o polo norte verdadeiro e a inclinação com o ângulo da latitude. Aqui foi mais uso das fachadas e também o módulo como material arquitetônico, já por arquitetos ou profissionais especializados, né? Então aqui colocaram os módulos fotovoltaicos em fachadas de forma vertical. As três fotografias mostram isso. E claro, apontando também não necessariamente ao norte, né? Aqui não é aqui o requisito fundamental a geração máxima de energia elétrica. É claro que um dos objetivos é gerar energia elétrica, mas também é como de acordo com a fachada, né? E a arquitetura. Um exemplo, aqui nessa curva vemos um exemplo de que compara a potência e energia disponibilizada por um sistema fotovoltaico com a fase voltada para o sul e para o oeste. No verão, isso aí na Califórnia, Sacramento. Então, no mesmo local foram instalados módulos fotovoltaicos apontando para o sul, assim como teóricamente deveria ser, ya que estamos no hemisferio norte, mas também alguns outros foram na fase oeste. Então, esse gráfico aqui, vemos que aquele que está apontando para o sul, ele vai ter máxima incidência quase às 13 horas, né, da tarde, e outro que está apontando para o oeste, estamos falando no verão, aí ele vai ter máxima geração de energia já por quase às 4 horas da tarde. Então existe um deslocamento por conveniência. Aí estamos falando do verão. Certamente nesses horários à tarde o ar condicionado tem maior uso e portanto precisamos maior quantidade de energia elétrica. E os projetistas dessa instalação decidiram fazer dessa forma para otimizar a geração de energia elétrica. Então nesse sistema, o sistema com fase dirigida ao sul, produziu 22.417 vatios hora e o sistema com fase oeste mais ou menos por aí 22.192 vatios hora. No sistema com fase voltada ao oeste acontece apreciável incremento de energia produzida depois do meio-dia e durante as horas de pico a energia produzida por este sistema é incrementada em quase 70%. No entanto, considerando o ano todo, a energia produzida é menor em 14,16%, comparativamente ao sistema fotovoltaico com fase voltada ao sul. Ou seja, se olhamos em termos assim do ano todo, vemos que na realidade os módulos que apontam para o oeste geram menor quantidade de energia comparativamente àqueles que estão voltados ao sul. Só que no verão ele vai conseguir máxima geração de energia elétrica. Então todas essas considerações são levadas em conta pelos projetistas e tomar a decisão de fazer isso leva em conta aspectos de análise da curva de carga e outros fatores. Aqui temos outra alternativa, né, que não segue a risca o que estávamos falando do posicionamento dos módulos. Neste caso predominou também a arquitetura, né, e o modelo que foi feito para esse estádio, feito por um arquiteto japonês, né, Toyo Ito, que proyectó ese estadio con criterios de diseño, levando en cuenta arquitectura bioclimática, edificación sustentable. En este caso ahí fueron instalados 8.844 módulos fotovoltaicos en una superficie de 14.155 metros cuadrados. Todo eso integrado en una cobertura de un estadio que emula un río, ¿no? Vemos desde la parte inferior, él intenta simular, ¿no?, el rumbo de un río. Entonces ese sistema proporciona durante los picos de mayor producción 75% de energía necesaria para el funcionamiento del estadio. Y durante los días que un estadio no está utilizado, energía gerada ya está directamente en la red de energía eléctrica. Hoy en día en el mundo existen muchos estadios, ¿no?, que hacen exactamente eso. Inclusive en el Brasil, después de la Copa del Mundo, fueron instalados varios generadores fotovoltaicos en estadios y durante la mayor parte del tiempo inyectan esa energía en la red y esa energía después es utilizada
Ya pues los sistemas de compensación y otros mecanismos, cuando se jogos nocturnos ya utiliza red eléctrica, más toda la energía que le forneció durante el día, existe una compensación, ¿no? Un análisis de eso. Bueno, todos esos módulos fotovoltaicos, de aquí estamos hablando de silicio, de polimonocristalino, deben utilizar estructuras de soporte que con la finalidad de fixar esos módulos a las diversas estructuras. Y en esa área existe todo ya un conocimiento, ¿no? de empresas que hacen esos perfis, que construyen todo ese tipo de postes, de soportes. Ya, hoy en día, en 2020, ya existe un grande avance. Empresas dedicadas solo a eso, ¿no? a producir estructuras de soporte para módulos de todo tipo de instalaciones, ¿no? Desde generación distribuida, de generación fotovoltaica centralizada. Y esos módulos fotovoltaicos son aquí fixados con parafusos y son materiales también resistentes, ¿no? A intemperie, a corrosión. Esa estructura de soporte entonces deben seguir también ciertas normas, ¿no? Deben tener los parafusos adecuados, los furos también, ¿no? De acuerdo con los módulos, y también no pueden ser rígidamente así fixados, ¿no? Deben tener algún sistema que permita girar él, ¿no? Para poder acompañar en ciertos momentos duano, mudar la posición de un módulo, ¿no? Entonces le debe tener todos esos requisitos de también de postes, ¿no? Postes adecuados, materiales adecuados, parafusos, en fin, todo necesario, ¿no? Para construir. Hoy en día, la generación distribuida en tellados ya avanzó también esa área de fixación de módulos fotovoltaicos, como el ejemplo de esta fotografía, aunque ya existen así pesas, ¿no? Feitas propositalmente para respetar las alturas necesarias, ¿no? Entre las tellas y un módulo fotovoltaico, y también a fixación de un módulo, ¿no? Sin comprometer el paso de agua, ¿no? Que todos estos parafusos son vedados con materiales ya bastante específicos para esos fines, ¿no? Y los perfiles de aluminio también son adecuados para fixar esos módulos y que permita soportar, ¿no? Ventanillas, chuva, todo las cuestiones de intemperie, y facilitar también la manutención periódica para hacer la limpieza y verificar el comportamiento de los módulos. Y esas estructuras de soporte también avanzaron para la área de filmes finos. Entonces existen los módulos de filmes finos, son diferentes, no son tan rígidos así como los módulos de silicio polimonocristalino, más también hoy en día existen empresas que fabrican todos kits de montaje, ¿no? Para ese tipo de módulos, que varía bastante, ¿no? Con relación a los conocidos de silicio. Inclusive esos módulos de filmes finos son flexibles, ¿no? Siguen curvaturas, por tanto toda estructura de soporte para ese tipo de módulos debe acompañar, ¿no? Todas esas cuestiones de comportamiento físico y de fixación, con todas las medidas de seguridad, ¿no? De soporte, de intemperie, y de soportar muchos años, ¿no? De tiempo de vida, y también a limpieza y manutención. Con relación a los módulos fotovoltaicos, principalmente aquellos que fican en instalaciones en la área rural, o módulos así instalados en postes, existen algunas cuestiones que deben ser seguidas, ¿no? Entonces, en la realidad, todo esto ahí puede ser mencionado para todo tipo de módulos. Primero, a fixación de esos módulos, sea parte de estructura, tu soporte debe resistir vientos de 100 a 150 kilómetros por hora. O sea, debe estar pensados para soportar un máximo, ¿no? De viento que puede acontecer en algún momento. Esos vientos de grande velocidad pueden ser en cuestiones de minutos, ¿no? Esporádicamente puede vir una de esas rayadas, y si no soporta ese viento, todo el sistema va a colapsar, va a quebrar, el viento va a elevar, ¿no? Entonces debemos pensar en esos extremos.
deixar o módulo a uma altura superior a 1 metro do solo, não? Nunca deixar o módulo assim acima, direto do solo, pelo menos uma altura de 1 metro, não? Para evitar assim contato com animais, as plantas. Deve ter mínimo 1 metro de altura. Essa estrutura também deve estar constituída por material resistente à corrosão, principalmente isso aí em áreas próximas ao mar. Essa questão fica pior ainda. Outro aspecto, permitir ajustes fáceis de orientação e inclinação em relação à horizontal e ser projetado para evitar o aquecimento do módulo. O sea, toda esa estructura debe, como ya mencioné, debe fornecer pesas que permitan fixar un módulo más esporádicamente. Una persona puede subir, desapertar os parafusos e girar, né, para uma certa posição, mesmo para facilitar a limpeza do módulo, né, periodicamente. Outro ponto, para a fixação dos módulos é necessário, obrigatório, empregar parafusos e porcas de aço inoxidável. Se não utilizamos, vamos supor que o módulo, tudo, a estrutura principal seja de alumínio, de um material resistente à corrosão por muitos anos, acima de 20 anos, e se instalamos parafusos, suportes que não acompanham essa qualidade, o que vai acontecer é que em pouco tempo esses parafusos, esses suportes vão ficar corroídos. E com o passo do tempo, aí eles vão quebrar e vai cair todo o módulo, né, a estrutura. E interessante é que essas peças assim de parafusos, suporte, não representa em termos de custo, quase é muito pouco, né? Então vale a pena investir, né, nesse tipo de suportes adequados para poder fazer a fixação sem comprometer a questão de tempo de vida do módulo. También esa estructura debe estar eléctricamente conectada a un aterramento, porque el módulo va a ficar expuesto a todas las condiciones de fenómenos de rayos, ¿no? Por ejemplo, incidencia de rayos, todos esos fenómenos eléctricos da intemperie. Por tanto, el aterramento es importantísimo, ¿eh? Y debe favorecer la integración estética del gerador como medio donde va a funcionar. O sea, también debe existir, llevar en cuenta estética, ¿no? No podemos hacer una instalación así que va a comprometer en términos de visualización, va a comprometer lo que antes existía, ¿no? Y después va a ficar una instalación muy fea, ¿no? Y que va visiblemente no va a ser agradable. Con relación a la localización de los módulos fotovoltaicos, también es necesario considerar algunos aspectos, ¿no? Que primero, identificar y evitar los objetos que producen sombra, como árboles, paredes, edificaciones. Un módulo fotovoltaico debe ficar lo más libre posible para recibir a máxima incidencia solar a lo largo del año. Entonces es necesario analizar todo el entorno, ¿no? O que produce sombra. Eso ahí se hace a través de análisis de sombreamiento, ¿no? Previo análisis de sombreamiento que se hace antes de hacer un proyecto de instalación de módulos. Proyectar a montaje do arranjo levando em conta a proteção contra o vandalismo, ataque de animais, possíveis acidentes. Então, dependendo do local, em alguns locais o vandalismo é muito grave, né? Então existem roubos, pessoas que jogam pedras para quebrar os módulos. Então tudo isso aí, ataque de animais, né? Em regiões de área rural, por exemplo, acidentes, né? Que pode uma pessoa, se colocamos muito baixo aí o módulo, uma pessoa pode passar aí sem perceber, aí ele pode bater a cabeça no módulo, né? Então são acidentes que podemos evitar mediante uma instalação adequada. Instalar também o arranjo o mais próximo possível das baterias, né? Se o sistema tiver sistema de armazenamento de energia elétrica, que atualmente é através de baterias, devemos colocar o mais próximo possível, né? Porque em corrente contínua a queda de energia é muito grande, a tensão cai rapidamente em poucos metros. Então, se vamos colocar
corrente contínua aí a 10 metros de distância, a queda vai ser muito grande, né? E aí a tensão, vamos supor, de 12 voltios que está nos bornes do módulo, ao chegar à bateria vai estar já com 8 ou 9 voltios. Então por isso que é necessário minimizar a queda de tensão nos fios. Também é necessário levar em conta esse problema, né, que já mencionei do sombreamento. Então para isso se faz uma cuidadosa análise das possíveis sombras e de tudo o que pode acontecer ao longo do ano, né, com essas sombras, porque o sol varia, né, durante o ano. Se vemos diariamente, o sol ele sai, né, de um certo ponto geográfico e ele depois vai se pôr em outro ponto geográfico, mas isso aí se altera ao longo do ano e as células em alguns momentos podem receber pouca, né, energia por causa não da posição do módulo, sino por causa das sombras, por causa de construções, de vizinhanças, árvores, paredes, enfim, vários obstáculos que podem sombrear o módulo. E esse efeito de sombra na superfície pode reduzir muito a geração de energia elétrica. Então, um módulo com sombra em 50% de sua superfície proporciona menos da metade de sua potência. O sea, si un módulo va a estar sombreado, no vamos a conseguir a máxima geración de energía eléctrica. Y por otro lado también a sujeira, pó, barro, excremento de aves, contaminação urbana, ¿no?, de vehicular e muitos outros fatores que produzem sujeira. Hoje em dia é grave isso em áreas urbanas, inclusive, né? Essa sujeira que se gruda no vidro da face mais externa do módulo acaba diminuindo a geração de energia elétrica. E para isso, então, é necessário verificar. Não vamos deixar o módulo instalado e abandonado, né? É necessário periodicamente olhar como que ele está, né? E essa sujeira provém de diversas fontes, inclusive se com muita umidade, se o local é muito úmido, vai formar até fungos. E essas sujeiras então existem de forma uniforme, que quando é uniforme causa a diminuição da radiação solar que incide nas células, portanto com muitas perdas na geração de energia elétrica. E sujeira localizada conduz ao aumento das perdas por formação de pontos quentes. Quando é uniforme a sujeira, tudo bem, todo o módulo, então vamos verificar que a energia elétrica gerada vai diminuir. Mas se a sujeira é localizada assim numa célula, vamos supor uma ou duas células, já vimos no vídeo anterior que pode formar os denominados pontos quentes. Ou seja, a célula vai se transformar numa carga. E aí, com o passo do tempo, a temperatura vai em aumento até que chega um instante em que a célula quebra, vai colapsar e, portanto, todo o módulo fotovoltaico, não? Por causa de que as células estão em série. Então, para isso, a solução de tudo isso é fácil. Evitar sombras se faz analisando o entorno onde vai ser instalado o módulo. Já a questão das sujeiras é evitada com uma limpeza periódica. E com isso se faz só com água, né? Hoje em dia é simplesmente água e se evita o uso de detergente, né? Aqui vemos em um extremo, é uma foto cheia de poeira, porque foi instalada próximo a uma estrada, isso aí no Mato Grosso, estado do Mato Grosso, módulos próximo a uma estrada, e a poeira dos caminhões foi aos poucos aí acumulando em cima dos módulos. Aí a diminuição de energia vai ser muito grande, né, de produção de energia elétrica. Em outros módulos aí foi a formação de fungos, né, da umidade, da chuva. Então a limpeza é necessário fazer periodicamente, nada mais com um pano e água limpa, né, e aí se faz a limpeza periódica, não deixar por muito tempo também o módulo assim de forma abandonada, né? E já em grandes usinas fotovoltaicas, que são grandes instalações com milhares de módulos de arranjos, já existem sistemas, veículos especializados, né, com mangueiras, com jatos especiais para fazer a limpeza dos módulos.
Então, de qualquer forma, fica claro para alguém que vai instalar módulos, deve levar em conta isso, até o acesso, né? Não vai instalar módulos em locais que depois não vai ser possível ter fácil acesso para fazer a limpeza. Então deve ser pensado isso durante o projeto. E o análise de sombreamento para já instalações como por exemplo de geração distribuída em áreas urbanas, essa análise de sombreamento se faz com a finalidade de perceber quais são as áreas úteis de um telhado. Se nós vamos dispor de um telhado num determinado local, como por exemplo os prédios da UFABC, não necessariamente toda a área disponível do telhado vai ser possível utilizar, porque existe também sombreamento, né? E aí então essa análise se faz conhecendo a posição do sol ao longo do ano, e devemos conhecer primeiro o local, né? E existem hoje em dia ferramentas interessantes assim de software específicos que posibilitan determinar ese comportamiento de sombras durante un año. Y con ese análisis vamos a determinar exactamente la área disponible. Por ejemplo, existen desde software bien interesantes que son los más utilizados en la actualidad, hasta instrumentos de bajo costo, ¿no? Como por ejemplo ese Solar Pathfinder, que es un instrumento que analiza as sombras, um instrumento desse tipo, no qual temos os meses do ano, e aí vamos saber no local, né? Isso deve ser analisado no local onde está a instalação, e vamos ver que ele pode proporcionar a medição estimada da energia solar que poderá ser coletada para várias condições de sombreamento. Então isso está mais relacionado com o passo do sol por um ponto específico, né? De onde vai estar a instalação. E aí esse Solar Pathfinder mostra a região de sombreamento que ocorre em pontos acima da linha branca. Nesse caso aqui mostra um gráfico. Então, todo esse sombreamento ocorre em pontos acima da linha branca no padrão de medição. Nesse exemplo, o módulo fotovoltaico estará livre de sombreamento durante os meses de maio, junho, julho e agosto. Já nessa região, né, estará livre de sombreamento. E entre os meses de setembro, entre as 9h15 e as 3h15 da tarde, não existirá sombreamento. Porém, nos meses de novembro, dezembro e janeiro, o módulo fotovoltaico estará praticamente sombreado o dia todo, com exceção da hora em torno de 1h da tarde. Então essa curva verificada para esse local já nos permite tirar todas essas conclusões. E esse outro instrumento, também denominado avaliador de ângulo, é usado para aproximar o azimuth, os graus do leste, o oeste, do sul ao norte verdadeiro, e a elevação, graus acima do horizonte, de todo objeto refletido no domo desse anterior instrumento Pathfinder. E esse avaliador de ângulos também é utilizado nessa área de análise de sombreamento. São instrumentos fáceis de manipular e de baixo custo. Porém, hoje em dia, embora existam essas ferramentas, o que mais se utiliza são software específicos. Aqui um exemplo de um trabalho que foi feito na UFABC já faz alguns anos, antes de instalar os geradores que estão aí nesse projeto atual. Foi feito uma análise de sombreamento do bloco A, quando ainda estava na fase de construção e entrada em operação. E aí existiu, estou falando de um software de 2010 só como exemplo. Tudo isso já agora em 10 anos sofreu muitas alterações, evoluiu bastante. E vou mostrar que existem outros software. Mas pegando esse exemplo com essa ferramenta Autodeck Analysis 2010, que é um software para análise de projetos arquitetônicos, o qual se baseia em modelos virtuais em 3D
para realizar simulações da incidência solar, conforto térmico, acústico y luminoso. Eso ahí puede ser encontrada una versión más actualizada para este año. Y también existe otro, ese software, ¿no? SketchUp, que también hoy en día está mucho más aprimorado. También crea modelos en 3D y simula proyecciones de sombras. Entonces ese software, ese SketchUp es muy utilizado en la actualidad, mas es pago. Tengo una versión completa, ampliamente así utilizada por los arquitectos, mas no es libre. Existe una versión libre muy simplificada. Entonces en ese análisis de radiación solar lo que se fez fue hacer un dimensionamiento por medio de la área disponible libre, ¿no? de sombras en esas coberturas del bloco A. Y para obtener ese valor de radiación solar diaria existen, como ya mencioné en un vídeo que trata sobre ese tema, existen varios software aquí en Brasil. Uno de los más difundidos es aquel SunData, que está disponible en la página de Cresesmi. Mas también existen esos otros software que están cada vez siendo más aprimorados, como que mencioné, SketchUp y PVSystem, que es uno de los más difundidos en la actualidad. Y también existe un Homer, dirigido a energías renovables en general. Entonces son tres software hoy en día ampliamente difundidos en el mundo de los proyectos fotovoltaicos. Un ejemplo de análisis de sombreamiento de UFABC del bloco A, la idea era calcular la área útil necesaria para la instalación de los módulos fotovoltaicos. O sea, si tenemos una cobertura aquí de una área teórica es 50 metros, 50 metros de comprimento por 35 de largura, entonces vamos a tener ahí 532 metros cuadrados teóricamente. Solo que ahí ya en el medio ya existen unas áreas que no van a ser posibles ser utilizadas. Y, en un lado también, en vermelho, son áreas que no van a poder ser utilizadas porque son para otros fines. Y entonces, considerando, por ejemplo, una inclinación óptima de 33 grados, con la corrección de San Pablo, ¿no? Con esos 10 grados en el estado de San Pablo, en la región de Santo Andrés, con fase voltado norte, entonces vamos a tener una área con todo de 532 metros cuadrados. Solo que con análisis que se hace una simulación de proyección de sombras, primero aquí en equinoccio de otoño, 21 de marzo. Estamos en 21 de marzo, se hace análisis das 9 horas da manhã, cuando el sol sale, a las 13 horas, a 9, 11, 13 y 15 horas. Y el paso del sol vemos ahí acompañando aquí desde que nace. Aquí ya el sol está a 11 horas, ya avanzó más. A las 13 horas ya ultrapasó a mitad y a tarde no por el sol. Ahí vamos a ver cómo que se comporta a sombra, porque aquí existen en la cobertura unas paredes, ¿no? de seguridad de más o menos 1,5 metros de altura. Entonces esas van a proyectar sombras sobre esa cobertura. La misma cosa se fez de forma similar para solsticio de invierno, 21 de junio, los mismos horarios, 9, 11, 13 y 15 horas. Ya en esos horarios la sombra va se alterando, va mudando, ¿no? Y el sol también ya mudó de posición. En el mes de septiembre, el equinoccio de primavera, 21 de septiembre, también se hizo análisis para ver cómo queda a sombra a las 9, 11, 13 y 15 horas. Y por último, no solsticio de verano, 21 de diciembre, que sería máxima incidencia solar. Se hizo análisis de sombra en los mismos horarios y el resultado de todo eso fue que muestra así, ¿no? que área de telhado con inclinación adecuada, que no necesita de estructuras complejas para soportar los módulos y no posee incidencia de sombras a lo largo del año, será de 339,41 metros cuadrados.
totalizando a uma área útil unas 3 torres de 1018,23 metros cuadrados para instalación de módulos fotovoltaicos. O sea, de aquellos 532 metros cuadrados disponibles, la realidad en media vamos a poder utilizar 340 metros cuadrados. Casi 200 metros cuadrados son debidos a sombreamiento y otros usos. Y en las 3 torres entonces teníamos una área en torno de 1000 metros cuadrados libres de sombras a lo largo del año. Y de esa forma, a partir de ahí, ya con esa área disponible, de área total que era de 531 metros cuadrados, vamos a utilizar solo 63,8%. Y una vez con esa área disponible, se hace un análisis de dimensiones de módulos disponíveis no mercado. Isso aí se consegue através das folhas técnicas, né, dos módulos disponíveis no mercado local. E neste caso aí foi calculado que comportaria 350 módulos distribuídos assim nessa área. E essa seria a representação dos 350 módulos fotovoltaicos. E essa em vermelho seria a área do telhado com inclinação adequada. Então, vemos que esse análise se faz para vários tipos, hoje em dia, todo tipo de edificações que vão desde prédios, aeroportos, shopping centers, telhados disponíveis também em, por exemplo, terminais terrestres, universidades, enfim, é múltiplo, né? Essas áreas é muito o que se dispõe, se faz essa análise de sombras. Bom, para finalizar, existe a proposta de um exercício de análise de sombras, isso aí numa instalação centralizada, uma usina fotovoltaica que mostra as distâncias mínimas necessárias. A ideia é calcular esse valor de qual que é a distância que va a asegurar que una de esas instalaciones no sombree a otra filera, ¿no? Esta filera no puede sombrear a otra filera. ¿Y cuál sería esa distancia? Otro ejercicio trata sobre módulos fotovoltaicos con relación al cálculo de factor de forma, eficiencia del módulo y el valor de resistencia que permite un módulo operar a máxima potencia. Los ejercicios van a ser resolvidos en documento adicional. Bueno, para terminar la aula, de nuevo resalto a lectura, ¿no?, del capítulo 3 y capítulo 4 del libro Manual de Ingeniería de Sistemas Fotovoltaicos. Esos dos capítulos fornecen mayores informaciones sobre lo que yo traté en esa aula. Muito obrigado.